Casa Mal-Assombrada. Quando eu ainda era bem pequeno, uns 5 ou 6 anos, nos mudamos, no caso, eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, que é 1 ano mais novo, para uma casa que foi doada pelo meu avô paterno. Essa casa era bem antiga, imagino que tinha uns 70 anos mais ou menos. Era aquele tipo de casa onde não tem nenhum quintal na frente, e por isso as janelas ficam direto para a rua. Ela sempre pertenceu à família do meu avô. Creio que minha bisavó ou mesmo minha tataravó tenha morado nela. Poucos anos antes de nos mudarmos, fizemos uma grande reforma, onde sobraram apenas as paredes. Todo o restante foi trocado. Piso, revestimento, lajes, portas. Moramos nessa casa até o começo do ano de 2021. Tudo isso para falar que, sim, essa casa era mal assombrada. Como se tivesse a opção de ser uma assombração boa, né? A primeira vez que eu vi um fantasma, eu tinha uns 14 anos. Estava usando o computador que ficava numa mesa perto da janela. Eu estava sozinho em casa e vi passar pela porta do meu quarto, que estava aberta, uma pessoa, toda vestida de branco. Foi muito rápido e não consegui entender muito bem o que era. Daí, essa mesma pessoa passou pelo corredor em direção ao portão, que é a saída para a rua, e eu a vi novamente pela janela. Ainda sem entender, eu não sabia muito bem que aquilo existia ou nunca tinha pensado a respeito de assombração. Saí para ver quem ou o que era aquilo. Fui até o portão e estava trancado. Nesse momento percebi que o que eu tinha presenciado era um espírito. Teria sido muito bom se tivesse parado nisso, porque depois do ocorrido, nada mais foi tranquilo. Meu pai nunca viu ou sentiu nada. Já eu e minha mãe sempre ouvíamos, víamos e sentíamos coisas estranhas. Coisas simples como barulhos das portas dos armários abrindo e fechando, luzes e TV que ligavam sozinhos, uma sensação de estar sendo observado o tempo todo, vultos escuros que passavam pelo corredor. Sentia como se alguém tivesse encostado em mim enquanto estava deitado no quarto. A experiência mais estranha e realmente física que tive foi em um sábado de manhã. Eu estava deitado no meu quarto, a minha mãe estava limpando a casa e fechou a porta do quarto para não fazer muito barulho. Eu estava bem acordado e não queria me levantar, pois sabia que a minha mãe estava lavando a cozinha e não teria nem como eu passar para ir ao banheiro. Quando senti que a parte do cobertor que cobria meus pés foi jogado para cima da cama, os deixando descobertos. Pensei que minha mãe havia entrado no quarto para limpar o chão e, por acaso, havia levantado a coberta para não molhar. Mas quando eu olhei, a porta estava fechada. Confesso que achei bem estranho, mas não tive uma sensação de medo. Sempre senti um desconforto muito grande dentro daquela casa. Era muito ruim ficar sozinho lá, mas como isso tudo durou mais ou menos uns 20 anos, acabei me acostumando. Nunca senti que essa assombração quisesse de alguma forma machucar ou fazer mal a alguém, então nunca me preocupei muito. A gente acaba se acostumando. Eu, às vezes, tenho sonhos que são meio premonitórios e consigo sentir quando o lugar tem uma energia negativa. Acredito que a maioria das pessoas que passam por isso tem algo em comum. São bem discretas e acabam não percebendo muita coisa. Me mudei ano passado e nessa nova casa nunca tive nenhuma experiência parecida. Está tudo na mais tranquila paz. PS, estou ouvindo seu podcast enquanto escrevo este e-mail e acabei de me lembrar que coisas estranhas também aconteciam no meu primeiro serviço. E lá não era apenas eu que sentia, mas isso fica para um outro e-mail. Este relato foi enviado pelo Jean de São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais, e estamos aguardando o seu outro relato, Jean. Até o próximo. O Grito. Essa história se passou no início de minha adolescência. Hoje tenho 30 anos e posso ainda lembrar-me do ocorrido como se fosse ontem. Nós tínhamos no bairro bons vizinhos. Era na década de 80. Eu e minha família estávamos acostumados com um bom relacionamento com a vizinhança em geral, e tudo era tranquilo e calmo. Mas quando a vizinha da frente, uma senhora muito idosa, decidiu se mudar para a casa do seu filho, abriu uma vaga para o que nós iríamos considerar como um acontecimento no mínimo surpreendente. A casa da senhora Ana, que havia se mudado, era enorme.
Eu e os meus irmãos a conhecíamos por dentro porque, vez ou outra, nós a visitávamos junto com a nossa mãe. Afinal, como bem disse, tínhamos um ótimo relacionamento com todos. Um grande corredor ligava a sala aos quartos da casa, 2 de cada lado e um grande banheiro ao fundo. Tinha também um grande quintal com um pé de abacate no canto esquerdo. Era uma bela casa. No lugar da senhora Ana, mudaram 3 irmãs, Clara, Josefina e Marília. Infelizmente, Marília era doente. A pobre Marília sofria muito e vez ou outra podíamos escutar os gritos pela noite adentro. Era espantoso e aterrador, chegava a gelar a espinha e o sangue. O tempo passou e a pobre Marília ia resistindo à doença, mas os gritos persistiam noite adentro como um lembrete do seu sofrimento e angústia. Muitos vizinhos chegavam a comentar que melhor seria a morte até que suportar tamanho sofrimento. As preces e orações passaram a fazer companhia aos gritos de Marília, e toda a vizinhança pedia pelo fim daquele martírio. Finalmente fora concedido a Marília o descanso que ela tanto merecia. Numa quinta-feira de céu nublado, em que as folhas de outono caíam sobre as ruas e não se ouvia pássaro algum, Marília faleceu. Todos ficaram aliviados pelo fim de seu sofrimento, e todos também imaginavam que seria o fim dos gritos de dor da pobre Marília. Não poderiam estar mais enganados, pois naquela mesma quinta-feira, quando a noite chegou, perto das 23 horas, começou. Primeiro foram gritos esparsos, mas depois os gritos se tornaram ininterruptos e altíssimos. Foi impressionante. Aqueles mais céticos imaginaram tratar-se de alguma brincadeira de algum moleque mal educado. Mas pela manhã, para o assombro de todos, viram um enorme caminhão-baú parar na frente da casa das irmãs de Marília. Alguns vizinhos que se assomaram às irmãs a questionaram do porquê daquela mudança repentina. As irmãs, com rostos pálidos e um olhar sombrio, voltaram-se para os vizinhos curiosos e disseram: "Por que estamos nos mudando? Vocês não ouviram nada?" Os vizinhos retrucaram: "Ora, meninas, deixem disso, era brincadeira de algum moleque travesso." As moças, por sua vez, disseram: "Pessoal, os gritos saíram do quarto de Marília e o quarto estava trancado." Aquilo foi como se uma bomba tivesse caído sobre a vizinhança. Os gritos persistiram pelas noites, até que, enfim, chegou no 7º dia e parou. Até hoje os gritos ecoam pela minha mente, me recordando de que a vida não é somente esta, e para aqueles que são céticos a respeito de tudo, esperem e parem um pouco para pensar e refletir, pois nem tudo é sólido e palpável como imaginamos. Muitas vezes podemos acordar deste nosso ceticismo por gritos na noite, gritos que não sabemos de onde vêm. Esse relato é do site casafantasma.org.